Boa tarde. Estamos aqui confinados por conta do coronavírus e antes de começarmos eu gostaria de pedir a vocês que se cuidem e nós vamos tentar manter o nosso curso de termodinâmica com esses vídeos que eu estou aprendendo a fazer ainda, tá? Nós paramos nesse capítulo 3 e paramos na realidade lá pelo slide número 15. Mas eu vou tentar repetir aqui até o slide 15 para ver se eu também vou aprendendo a controlar, me controlar aqui com essa nova maneira, né, de passar essas informações para vocês. Então nós vimos a substância pura é aquela em que a composição química é invariável e homogênea em qualquer de suas fases. Tá? Eu vou usar aqui o meu marcador aqui do mouse para ir seguindo, tá? E vamos ver se isso dá certo. Exemplos: mistura de água líquida, vapor d'água e gelo. Quer dizer, a composição química é a mesma em todas as fases. Então, é o que a gente já falou, né, sobre isso. E precisa ter, então, uma composição invariável em todas as fases. A fase pode ser líquida, sólida ou gasosa. As fases de uma substância pura, como por exemplo a água, nós mostramos aqui a água líquida e uma transformação de fase a 0,1 megapascal, que são 100 kilopascal, e a temperatura 99,6. Nessas condições é onde a água muda de fase de líquido para gás. Se eu tivesse outra pressão, seria outra temperatura. Então, o que nós temos aqui? Líquido para vapor e aqui uma mistura, que a gente chama de mistura saturada. Tem uma parte vapor e uma parte líquida. Tá? A massa específica, ou o inverso da massa específica, que é o volume específico, ela vai mudando, mas a massa não muda. A temperatura de saturação é a temperatura na qual a substância muda de fase a uma determinada pressão. Vai depender da substância que você tem. É claro que é muito mais fácil, por exemplo, você evaporar um álcool do que você evaporar uma água, por conta dessa curva de saturação. Quer dizer, a dependência da pressão de saturação com a temperatura de saturação é diferente para diferentes líquidos. A pressão de saturação é a pressão na qual a substância muda de fase em uma determinada temperatura. E a substância na pressão e temperatura de saturação é chamada de saturada. Fora disso, a gente tem, se eu não tenho essa mudança de fase, ou essa situação de mudança de fase, a gente tem ou líquido, que a gente chama de líquido comprimido, ou superaquecido. Por exemplo, água saturada é 100 kPa, 99,6 graus Celsius. Esse 100 kPa ou 0,1 megapascal é um pouquinho menos do que a pressão atmosférica para a qual a temperatura é 100 graus Celsius. E o vapor saturado é a mesma coisa, tem os dois juntos. O vapor saturado seco só existe a fase vapor saturado, ou seja, o título é 100%. O que nós temos então? Nós temos aqui um diagrama temperatura e volume, e aí você tem aqui a zona que eu chamei de líquido subresfriado ou comprimido, e para cá eu tenho a mudança de fase numa pressão constante. Esse calor envolvido aqui se chama calor latente de vaporização naquela determinada temperatura, e é sempre
muito maior do que o que a gente chama de calor sensível, que é só para aumentar a temperatura da substância. Eu tenho aqui a curva de saturação, uma curva de saturação. O ponto crítico. O ponto crítico é para cima do ponto crítico, a gente não consegue definir direito o que tem. Tá? Então, hoje nós temos vários estudos, várias pesquisas, onde nós não, quem faz, né? Trabalha com, por exemplo, transferência de calor em substâncias ou líquidos acima do ponto crítico, porque eles vão ter outras condições, né, outros parâmetros de transferência. O ponto crítico da água é 374 graus Celsius, numa pressão de 22,09 megapascal, 374,14 graus Celsius. O vapor superaquecido, quando o vapor está a uma temperatura acima da temperatura de saturação. Olha aqui a temperatura de saturação, tá? E o líquido subresfriado ou líquido comprimido, quando o líquido está a uma temperatura abaixo da temperatura de saturação. E aí nós temos, esse é um gráfico do livro, né? Na realidade eu já fiz isso aqui no Excel, usando as tabelas de vapor. E aí as tabelas de vapor, eu tenho, ela é bem para a esquerda, né? Esse domo aqui é bem inclinado para a esquerda. Mas vamos lá, vamos usar o que tem no livro. Então, se a pressão vai aumentando, a temperatura de mudança de fase vai aumentando. Tá? Aqui a temperatura com o volume. Ok? Título. Título nós vamos usar o curso inteiro. Tá? É a razão entre a massa de vapor e a massa total da mistura. E então temos aqui a definição dele, né? A definição do título. É uma relação entre massas. O título é uma propriedade intensiva e tem significado somente quando a substância está no estado saturado. Então, aqui, ó, durante a saturação, se eu tiver o título igual a 1, a massa de vapor é igual à massa total, tá ok? E se eu tiver o título igual a 0, só tenho líquido. A massa de vapor é 0. E aí nós provamos, né, que o título, ele é tá vendo? Esse segmento aqui dividido pelo segmento total, porque VL é o volume específico que a gente tem quando tem o líquido naquela temperatura, e VV é o volume de vapor quando a gente tem o vapor naquela temperatura. E aí nós temos então o título, é esse segmento aqui, dividido por esse segmento aqui. Esse segmento é um volume que eu tenho nesse determinado ponto, que poderia ser aqui, então o V é deixado variável, menos o VL, dividido por VV menos VL. Aliás, você vê que a relação, eu fiz um quadrinho, né, no quadro branco, explicando para vocês que aqui o título é X, aqui o título é 0. Então, V menos VL está para X menos 0, assim como VV menos VL está para 1 menos 0, e a gente tem, então, essa relação aqui. E mais ainda, que não tem no livro, eu mostrei para vocês essa derivação aqui. E até eu pedi que vocês tivessem paciência comigo, porque eu fiz isso, mas na frente de vocês eu fico tímido, talvez eu não consiga fazer, tá? Mas está aí, ok? Também falamos do ponto triplo. No ponto triplo, o diagrama de fases é uma representação gráfica das condições de pressão e temperatura de uma substância nos estados sólido, líquido, sólido e gasoso. Então, daqui para cá, a gente tem a curva de saturação de vapor para líquido. Daqui de líquido para sólido. Existem condições que eu posso ir de vapor para sólido direto. Tá?
nessas condições aqui, tá? Que o ponto triplo da água ocorre sob a temperatura 0,01 Celsius e 0,06 atmosferas. Apenas nessas condições a água pode existir nas três fases em equilíbrio. E daqui para cá, se eu tiver daqui para cá, ela passa de vapor para sólido direto. O gráfico então está dividido em três áreas, cada uma delas representa uma fase pura. A linha cheia mostra as condições sob as quais duas fases podem existir em equilíbrio. O ponto triplo é onde as três curvas se encontram, é o ponto de equilíbrio entre as três fases. Propriedades independentes de uma substância pura. Com duas propriedades independentes de uma substância pura, define-se o seu estado termodinâmico. Isso não vale na saturação. Por quê? Porque na saturação eu tenho para cada pressão uma temperatura. Ou seja, se eu tiver uma atmosfera, a temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius. Tá? Exemplo, água líquida mais vapor não tem o seu estado termodinâmico definido se simplesmente dissermos água mais vapor a 99,6 graus Celsius e 0,1 megapascal. Equação de estado para a fase vapor. Falei para vocês que a gente usa a equação de gás perfeito. A equação de gás perfeito, o gás ele é perfeito ou ideal quando as moléculas interagem entre si somente por choques. Né? Então não tem atração nem repulsão entre as moléculas. E aí independe do tamanho da molécula. Tá? Independe do tamanho da molécula. Então, PV igual a NR barra T, esse R barra é a constante universal dos gases perfeitos. Vale para qualquer gás. Vale para qualquer gás. Então, temos aqui na unidade de kJ por kmol Kelvin e atmosfera litro por grama-mol Kelvin. Grama-mol é quando a massa está em grama, né? E quilomol quando a massa está em quilograma na hora da gente fazer a transformação para um gás qualquer. Quando tiver um gás genérico, em termos de massa, daí o R barra não é mais o R barra, é um R que é o R barra dividido pela massa molecular, como nós vimos isso daí também, tá? Então, outras formas da equação, está aqui o PV/NR barra T, e eu contei para vocês a história, né, de você distribuir, o gás está aleatoriamente ocupando espaço, e esse espaço ele vai independer do tamanho da molécula, desde que o espaçamento entre elas seja grande com relação ao tamanho. O espaçamento é grande, ou seja, na ordem de 10 vezes o diâmetro delas, quer dizer, não importa se eu tiver hidrogênio ou se eu tiver oxigênio, o hidrogênio, a massa molecular dele é 2 gramas por mol e o oxigênio 32 gramas por mol. Você vê que a molécula de oxigênio é muito maior que a molécula de hidrogênio, mas pela lei de gás perfeito, se eu tiver a mesma pressão e a mesma temperatura, elas ocupam o mesmo volume, o mesmo número de mols, ocupam o mesmo volume. Tá? Eu fiz aquela relação, se eu transformasse um volume numa área, a área da mesa, se eu tivesse 100 moedas de R$1, e elas estariam mais ou menos distribuídas da mesma maneira em termos de centro das moedas, se eu tivesse 100 moedas de 10 centavos. Ou então na sala de aula, se eu tiver 40 alunos, que já são adultos, né? Eu já trato vocês como adultos, né? Eu pedi para vocês saírem e pedi para 40 crianças entrarem. Elas vão se distribuir da mesma maneira. Vão sentar mais ou menos nas mesmas cadeiras, tá? E
vamos dizer assim, se essas cadeiras estiverem longe uma das outras, como é o caso do gás perfeito, eu vou esperar mais ou menos a mesma distribuição se a gente atuar, aceitar que vale a lei de gás perfeito. Então, uma outra maneira, então é P, eu passo V aqui para baixo, aí eu multiplico pela massa molecular. O que é a massa molecular? É a massa por 1 mol de gás. Então, se eu tiver N mols vezes a massa molecular dá a massa. Tá? Então tem que multiplicar e dividir. Então aqui, ó, aí passa esse R barra pela massa molecular. E aí eu tenho que esse R, que é o R barra sobre M, é a constante do gás em particular. É muito fácil obter um da outra. Basta eu saber qual é a massa molecular do gás que eu estiver lá. Por exemplo, o R do ar é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. O ar é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, argônio nessas proporções, e temos proporções menores, né, de dióxido de carbono e outros gases, que são os gases traço. E aí eu disse para vocês que o dióxido de carbono é o principal responsável pelo efeito estufa e pelo efeito, vamos dizer assim, a concentração dele está aumentando, e esse aumento de temperatura esse aumento de concentração tem causado um aumento de temperatura média da Terra. Então, vamos dizer assim, é um problema que cada vez mais vai atacar as gerações futuras, né? As gerações de vocês, dos seus filhos, né? Dos seus netos, vão ter que lidar com esse problema do aquecimento global. É claro que existem algumas correntes que dizem que é o contrário, né? A temperatura da Terra aumenta, aí aumenta a concentração de dióxido de carbono. Mas é um consenso geral que é o contrário, que é o que a gente tem hoje, né? O aumento do dióxido de carbono aumenta a temperatura da Terra. E eu acho assim que uma das coisas que, na minha opinião, é o mais crítico com relação a esse aumento de temperatura global além de subir os níveis dos oceanos, derreter as geleiras, vai ter um desbalanceamento ecológico. E quando você tem um desbalanceamento ecológico, a coisa fica complicada. Tá? Eu sei que, por exemplo, alguns insetos, na presença de uma temperatura maior, eles vão se reproduzir mais. E a gente está sabendo aí que nós estamos vendo hoje, né, o quanto que quais são os animais, quais são os organismos mais perigosos do mundo, né? Eles não têm tamanho que a gente consiga ver a olho nu. Tá? Então, o ar o que a gente respira é o oxigênio. O oxigênio está numa fração de mais ou menos 21%, e esse 21% significa que a cada 100 moléculas de ar eu tenho 21 moléculas de oxigênio. E eu falei para vocês que essa mistura ela vamos dizer assim, o gás não deixa de ser perfeito se eu tiver uma mistura de gases perfeitos, ou gases ideais. E eu costumo colocar no quadro assim, imagina que você tenha 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, você tenha 79 adultos e 21 crianças. Se bem que o oxigênio é maior, né, um pouco maior que o nitrogênio. Então, você tem 1 mol de ar, 0,79 de nitrogênio e 0,21 de oxigênio. Eu pulei aqui, fui para frente, mas na realidade a gente coloca, como o argônio ele é
inerte, quer dizer, ele não reage, ele é considerado para fins de balanço e utilização em problemas de termodinâmica e combustão como sendo incorporado ao nitrogênio. Aí a gente tem 79 de nitrogênio e 21 de oxigênio. Tá? Então, se você tiver um mol de ar, é 0,79 de nitrogênio, 0,21 de oxigênio. Se tiver 100 moléculas de ar, 100 moléculas de ar, dessas são 21 de oxigênio e 79 de nitrogênio. E vamos fazer mais uma. Se você tiver 100 pessoas, você tem 21 crianças e 79 adultos. São 100 pessoas. Entenderam? Então, quando a gente lida com número, ela é diferente, né? Se você pegar aí, então, a fração é diferente que eu digo, o tamanho, ele não vai importar. Eu até desenho sempre um adulto de 80 quilos e uma criança de 40 quilos, por exemplo. Aí você tem, qual a porcentagem de adultos? 50%. Tá? Mas qual a porcentagem massa de adulto? É diferente. É 80 dividido por 80 mais 40. Tá? Então, o ar ele tem uma composição mássica. Tenta ver isso aqui. Ó. O nitrogênio, a massa molecular dele é 28 gramas por mol. E o oxigênio é um pouquinho maior, é 32 gramas por mol. Cada molécula de nitrogênio tem dois átomos de nitrogênio, com a massa atômica de 14 unidades de massa atômica. Então vai dar 28, se eu puser para o mol, vai ser gramas, né? E aí, então, o que eu faço aqui? Qual que é esse 0,768? É a fração de massa do nitrogênio no ar. A fração de massa do nitrogênio do ar, olha só, vou colocar aqui Y, N2A é igual, faço um tracinho de fração aqui, ó, tá vendo? Ó? E embaixo eu ponho a massa do ar, o que é? 79 vezes 28 mais 21 vezes 32. Isso vai embaixo. Consegue enxergar? É que nem jogar xadrez às cegas, né? Tá? E em cima vai, para o caso do nitrogênio, 79 vezes 28. Essa fração dá o 0,768. Tá? Essa fração dá 0,768. Tá? Aí, a massa molecular do ar, o que é? É 0,79, que é 1 mol de ar. 1 mol de ar tem 0,79 de nitrogênio. É 0,79 vezes 28 mais 0,21 vezes 32. Dá esse aqui. Ok? Tá ok, né? Tá ok. Fator de compressibilidade. Nesse curso nosso, nós não damos com detalhe toda essa parte de compressibilidade. Essa parte de compressibilidade está mais detalhado no livro, nós não vamos cobrar isso em prova. Mas o ar, ou um gás, ele em algumas condições, ele foge da condição de gás ideal, ou seja, as moléculas, elas se atraem ou se repelem, tá? E aí, a nossa lei de gás perfeito, aqui é o volume específico molar, né? Que antes eu tinha PV barra igual a Z, R barra T, agora tem um fator de compressibilidade, tá? Aqui atrás eu tinha, tá vendo? Olha aqui para ver o que é o V barra, né? Eu tinha isso aqui igual a 1. O gás ele vai se comportar como gás perfeito se a sua pressão for muito menor do que a pressão crítica para qualquer temperatura e se a sua temperatura for maior que duas vezes e meia a pressão crítica para uma pressão muito menor que a pressão crítica.
Se vocês quiserem fazer mais alguma coisa sobre, aprender mais alguma coisa, por favor, veja o livro que tem o gráfico dessa função z. Existe aqui uma equação para essa função z. Esses parâmetros são todos tabelados, tá? Esses parâmetros aqui são todos tabelados. E aí a minha eu não tenho aqui os valores, depende do gás que você tem. Eu disse para vocês que isso pode ser muito importante, né? Eu tenho um amigo que ele foi gerente da CSN da parte de engenharia, ele trabalhou em siderurgia toda a vida dele. Eu acho que ele trabalhou na Cosigo e trabalhou na Cosigo é lá no Rio de Janeiro e trabalhou depois na CSN em Volta Redonda. E ele decidiu estudar a compressibilidade do gás natural que a SEG, a Companhia Estadual do Gás do Estado do Rio de Janeiro, vendia para a CSN. Tá? E aí ele descobriu que, devido ao grande volume, né, era vamos dizer assim, um percentual muito pequeno do volume que estava sendo medido, considerando o gás perfeito, estava errado. Quer dizer, estava errado, o erro era muito pequeno, mas esse erro pequeno multiplicado por um volume muito grande era suficiente para fazer um memorando para a SEG pedindo para diminuir, não diminuir o preço, né, mas fazer a correção do volume. Isso às vezes representa o salário de um profissional pelo ano todo. E eu disse isso para vocês que não é a primeira vez que um conhecido meu faz isso. Né? É uma outra vez um conhecido meu da Braskem, que agora antes era Copene, lá no Polo Petroquímico de Camaçari, resolveu questionar o fornecedor de óleo combustível que não descontava o teor de umidade. Não descontava o teor de umidade do óleo, quer dizer, era vendido óleo com aquele teor de umidade. Então, e era muito pouco o teor de umidade, eu acho que 0,2%, mas só que a gente está falando de 5 caldeiras, 3 caldeiras de 450 toneladas hora, gigantes as caldeiras, tá? 400, não, de 3 caldeiras de 400 toneladas hora, também gigante, né? E 2 caldeiras de 180 toneladas hora de vapor. As caldeiras de 400 toneladas hora queimavam 28 toneladas por hora de óleo combustível. Aí você vê, se você o preço do óleo combustível naquela já houve está mais do que R$ 1 há algum tempo, há bastante tempo, tá? E aí você tira 0,2%, você vê dava para pagar o salário dele inteiro durante o ano. Então, vamos dizer assim, quando que a gente pode desprezar as coisas, né? Quando que a gente pode desprezar as coisas, né? É muito relativo isso, né? Então, depende da aplicação que você vai ter e esse fator de compressibilidade ele pode ser uma ferramenta útil para você. Nós não vamos nos estender a isso. Talvez no próximo curso de termodinâmica a gente fale alguma coisa a mais sobre esse fator de compressibilidade. Aí, ó, um exemplo. Determine a massa de ar contida em uma sala de dimensões de 3 por 5 por 12 metros. A pressão de 100 kPa, a temperatura de 25 graus e o R do ar 0,287. E a gente está considerando a sala vazia, né? Sala vazia. É uma sala mais ou menos do tamanho da nossa sala de aula. Tá? Aí o que eu faço? Uso P igual a ρRT,
O PV igual a M é RT, esse aqui é o R do gás, é só olhar atrás no outro slide. E aí a gente tem que colocar as unidades. No quadro eu coloco as unidades. Eu acho que a gente tem, aqui no slide ele não está, mas vocês vão ver. Aqui eu tenho 100 kPa, é 100 mil pascal, 100 mil newton por metro quadrado. O newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Ok? E aí a gente tem aqui o volume em metro cúbico, a massa, tá? Então, eu sempre fico... e a temperatura. Eu falei para vocês que, por favor, usem a temperatura em Kelvin. Não se esqueçam, a temperatura em Kelvin, tá? Então, aqui a hora que vocês fizerem o exercício, coloque as unidades para ver que a massa realmente... Eu fiz isso no quadro, eu deixo para fazer no quadro, mas aqui não está legal. Ele devia ter as unidades embaixo, tá? Bom, a nossa aula anterior terminou aqui. Ela quase terminou no mesmo tempo que eu parei antes da hora, né? E agora é assunto novo. Eu não dei isso aqui. E aí eu preciso que vocês peguem a tabela de vapor de água, tá? E para a gente ir seguindo aí, né? Eu não estou sabendo parar ainda o vídeo aqui, mas vamos tentar ir para frente. Qualquer estado termodinâmico pode ser especificado por qualquer par de propriedades independentes. Então, peguem a tabela. Existe uma tabela para pressão, eu dou a pressão, e uma tabela que eu dou a temperatura. Tá? Ok? Eu vou... deixa eu tentar ver aqui como é que eu faço para